Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu quero falar com você sobre uma captação muito interessante. É uma captação de recurso para uma prefeitura modernizar o aeroporto. Olha só. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá. Então, nesse estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que são assinados, que permitem a transferência de recursos do governo federal. Volto a lembrar, como eu já falei em vídeos anteriores, existem aproximadamente 31 modalidades, 31 formas de você receber recursos do governo federal na atualidade. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o termo de compromisso. E o recurso foi destinado através do orçamento do Ministério da Infraestrutura, ou seja, recurso de extra-emenda, para o aeroporto de Maringá, que teve sua construção iniciada em 1994, foi concluída no ano de 2000, tendo sido homologado e iniciado suas operações em 2001. Então já é um aeroporto que já funciona há bastante tempo. E esse aeroporto, ele faz parte da rede da estrutura municipal. É uma empresa pública municipal. E o projeto ao qual foi captado o recurso, ele visa modernizar e implementar novos instrumentos de auxílio à navegação, bem como a reforma da estrutura defasada, visando atender assim às ações e às necessidades impostas pela Secretaria Nacional de Aviação, que tem como objetivo aumentar a conectividade e possibilitar a ampliação de oferta de voos. Então, o que acontece? O município de Maringá, anteriormente à apresentação dessa captação, ele entrou com um processo junto ao Ministério da Infraestrutura, que é o ministério onde está situado a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, que é responsável pelos aeroportos. E nesse processo, que foi aberto lá, o município apresentou as necessidades que ele levantou através de um termo de referência, de estudos e de relatórios, que o aeroporto precisava de reformas, os equipamentos estavam muito antigos, a torre de controle precisava ser modernizada e também algumas instalações do aeroporto precisavam ser melhoradas. Melhorias que traziam uma benfeitoria a todos aqueles usuários do aeroporto. Um aeroporto de uma cidade que com toda certeza não atende somente essa cidade, as cidades vizinhas também. Então o fluxo de passageiros é muito grande. O Ministério, ele viu essa necessidade e confirmou essa necessidade. Isso foi feito, esse processo, ele foi iniciado em 2020. E o Ministério, verificando que realmente era necessário, ele deu como favorável o processo, finalizou ele como favorável, incluindo essa ação no orçamento de 2021. Com a utilização do saldo ministerial, ou seja, através de extra-emenda, não é um recurso de emenda. E como isso iniciou de um processo interno junto ao Ministério da Infraestrutura, foi assinado um termo de compromisso. Eu já falei nos vídeos anteriores que alguns dos instrumentos que são possíveis de serem firmados através de transferência voluntária são convênio, contrato de repasse, termo de compromisso, termo de cooperação, termo de colaboração, termo de fomento e termo de parceria. Então, para este caso aqui, foi assinado um termo de compromisso, onde neste caso, a prefeitura tornou-se uma compromissária. Veja bem, o aeroporto, ele tem que ter a autorização da ANAC. E quando ele foi construído, ele foi construído para ser gerenciado, administrado. Ele é administrado e gerenciado por um conselho, ao qual faz parte uma empresa pública que faz parte da rede do município. Por isso que neste caso aqui, o município ele entrou com esse pedido para que o recurso que poderia trazer esses benefícios ao aeroporto fossem concedidos, mas o Ministério, percebendo porque o Ministério ele poderia fazer essa execução de forma direta, mas através desse processo ele resolveu fazer a execução através da prefeitura, por intermédio da empresa pública que gerencia e administra, faz parte do conselho do aeroporto. Então esse recurso ele foi captado para a prefeitura
com destino a ser utilizado no aeroporto, que é gerenciado por uma empresa pública que compõe a rede municipal. Então, a rede municipal, você pode captar recursos para a rede municipal através do CNPJ principal da prefeitura, do CNPJ das secretarias, e algumas secretarias você pode torná-las fundos, né, que são nada mais são do que os seus próprios CNPJs. Pode captar recursos através dos consórcios públicos, que são importantíssimos, e uma outra fonte de captação de recursos, e eu posso captar recursos também através das empresas públicas. Então, nem todos os municípios têm empresas públicas, mas alguns eles têm empresas públicas. E as empresas públicas elas podem receber recursos captados através do governo federal, seja de emenda ou extra-emenda, seja emenda de individual, emenda de bancada, emenda de comissão, ou emenda de relatoria, ou como neste caso aqui, em extra-emenda, que é saldo ministerial. Então, o recurso foi disponibilizado após o processo ter tramitado no Ministério e ter recebido a aprovação em 2020, entrou para o orçamento, como previsto no orçamento de 2021, foi disponibilizado um programa na plataforma Mais Brasil, através do Ministério da Infraestrutura, um programa da categoria de equipamentos, obras e serviços de engenharia, através da qualificação de proposta específica do concedente. Geralmente, extra-emenda se classifica aqui, proposta específica do concedente. O que é proposta específica do concedente? Existem 3 classificações na plataforma Mais Brasil. Proposta voluntária, proposta específica do concedente e proposta de emenda parlamentar. A proposta voluntária é aquela em que qualquer pessoa, qualquer ente cadastrado na plataforma, e todos podem se cadastrar, ele pode apresentar uma proposta. Desde que ele pode apresentar, na verdade, e vai ser verificado se ele, após ele apresentar, vai ser analisado se a entidade dele atende aos requisitos daquela proposta. Então qualquer um pode apresentar, mas não necessariamente eu apresentei uma proposta quer dizer que eu tenha condições de que ela seja aprovada, porque eu vou precisar passar por uma análise. No proposta específico do concedente, não é qualquer um que apresenta proposta. Esse é um programa que ele é fechado, e ele e o Ministério vai inserir nos CNPJs e valores daquelas entidades públicas ou privadas às quais ele permite que apresentem propostas. O proposta de emenda parlamentar é quase a mesma coisa do específico, só que é através do parlamentar, seja de emenda individual, bancada, comissão ou relatoria. Se for individual, é o próprio parlamentar, ele é autor e aí ele faz a indicação de CNPJ e valor. Se for de bancada, é a bancada de cada estado que toma essa decisão. Se for de comissão, é a comissão a qual pertence o parlamentar. Como eu falei, existem aproximadamente 12 comissões na Câmara Federal e 12 comissões no Senado. Isso varia um pouco de ano para ano. E se for de relatoria, é o relator do orçamento que faz essa indicação. Como este caso aqui foi de extra-emenda, a qualificação foi proposta específica do concedente e o saldo veio de saldo ministerial. Quando não é nenhum tipo de emenda, nessa modalidade de transferência voluntária, e não é emenda, nós chamamos de extra-emenda. Então, nesse caso aqui, foi extra-emenda. O instrumento foi o termo de compromisso. Por que não foi convênio, Márcio, nem contrato de repasse? Porque o que deu origem a todo esse processo aqui, ao resultado dessa captação, foi um processo interno que a Prefeitura entrou junto ao Ministério da Infraestrutura. Então, se você é um ente e na sua cidade tem algum bem público federal, ou você tem algum tipo de concessão de uso de algum serviço que é de prioridade do governo federal, como por exemplo a aviação, neste caso aqui o aeroporto, que é controlado, é administrado pela empresa pública municipal, juntamente com o conselho, eu posso captar recursos através diretamente de emenda ou extra-emenda, ou também eu posso entrar com um processo. Então eu poderia entrar com um processo no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Infraestrutura, como foi feito aqui, e em todos os outros ministérios, Ministério da Integração, pedindo que a União atendesse a uma necessidade, através de recursos, que é uma necessidade que é do bem coletivo. E isso aqui é bem coletivo. A aviação, o aeroporto funcionando é com toda certeza do interesse coletivo. E aí, justamente por esse motivo, por ter sido obtido êxito do processo, ele finalizou com uma assinatura de um termo de compromisso, onde o Ministério se compromete a repassar um valor à Prefeitura para que ela possa fazer as benfeitorias necessárias a esse aeroporto, que é administrado pela empresa pública municipal.
Então, o nome do programa aqui, no caso, o instrumento foi o termo de compromisso, o nome do programa é Aviação Civil. A ação do programa de aviação civil é destinada à construção, reforma, reaparelhamento de aeroportos, aeródromos de interesse regional. O programa foi disponibilizado no dia 2 de junho de 2021, neste ano, nosso ano, há mais de um mês atrás, e foi finalizado no dia 30 de junho de 2021. Ele ficou aberto por 28 dias. E esse programa ele foi aberto especificamente para essa finalidade. O que acontece aqui? Isso é interessante, porque alguns programas, sejam de proposta voluntária ou de concedente específico, eles são abertos e ficam abertos o ano todo. E você, se for voluntário, você apresenta, fica aberto para a sua livre vontade de apresentar propostas, é aberto, é acesso livre. E se for de concedente específico, eu tenho um ano todinho para poder fazer esse pedido através de um parlamentar ou um ministério, um deputado federal ou um senador. Mas existem programas que são abertos para uma determinada finalidade. E este caso aqui é um programa que foi aberto apenas para atender a esse termo de compromisso que tinha sido assinado entre o Ministério da Infraestrutura e a Prefeitura de Maringá, no Paraná. Como eu falei, foi de extra emenda é saldo ministerial, já estava previsto no orçamento de 2021, porque o processo foi aprovado em 2020. Quem recebeu o recurso foi a Prefeitura de Maringá, no Paraná, mas o recurso, quem recebeu foi a Prefeitura, mas quem vai fazer a fiscalização e a licitação disso aqui é o Terminal Aéreo de Maringá, que é uma empresa pública de capital fechado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Prefeitura do município de Maringá, constituída nos termos da lei municipal, ou seja, uma empresa pública que foi criada por uma lei municipal em 1999. A Prefeitura, como eu falei, no termo de compromisso, ela é a compromissária. Qual seria o que seriam as obrigações dela? Supervisionar e acompanhar a execução física e financeira das obras e serviços constantes desse termo, sem prejuízo da responsabilidade técnica. Então, justamente, quem seriam os fiscais aqui desse termo? É um termo de compromisso, através do Ministério da Infraestrutura. Os fiscais, o próprio Ministério, no caso o Ministério colocou aqui a Agência Nacional de Aviação para fazer a fiscalização, a Prefeitura é fiscal também e a própria empresa pública torna-se fiscal dessa execução. Então, o objeto do termo de convênio: implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na torre de controle do Aeroporto Regional de Maringá, localizado no município de Maringá, no estado do Paraná. O valor: R$ 10.386.785,16. Contrapartida teve? Não, zero. O valor foi totalmente repassado pelo Ministério. Mas se caso, durante a execução, apareçam alguns problemas ou problemas correlacionados que precisam de ajustes, porque o que nós estamos falando aqui é praticamente uma obra que envolve ampliação, equipamentos e reforma. Então, quando é uma obra que envolve ampliação e reforma, geralmente aparecem surpresas. Durante a execução, por mais que você faça o projeto da melhor forma possível, sempre aparece alguma surpresa. Então, se aparecesse alguma outra necessidade de fazer alguma outra melhoria que não está inclusa aqui nesse plano de trabalho que foi aprovado no termo de compromisso, nessa proposta, nesse projeto, então entraria como contrapartida da Prefeitura. O recurso, após aprovado aqui o projeto, que foi um projeto que foi apresentado, o recurso ele tem que passar para que ele seja desembolsado, para que ele seja depositado na conta do convênio. Não é na conta da Prefeitura nem da empresa pública, é na conta do convênio, é criada uma conta específica, né? Então, para que esse recurso seja depositado, antes disso, ele tem que ser apresentado ao Ministério o processo de execução. E os processos de execução são os mais variados, seguindo a Lei 866, a Lei de Pregões, as leis de licitações. Cotação prévia de preços, de registro, cotação prévia de preços e divulgação eletrônica, pesquisa de mercado, dispensa de licitação, inegibilidade, a licitação na modalidade convite, tomada de preço e concurso, e o subconvênio, né, que seriam, em alguns casos é permitido subconvênio, não neste caso, mas em alguns casos é permitido. O que é subconvênio? É você terceirizar uma parte daquilo que você captou, terceirizar uma parte daquele projeto que você conseguiu aprovar, ou o custeio da atividade, ou a questão dos equipamentos.
Neste caso aqui, o que foi de fato que eles fizeram com esses 10 milhões? O recurso foi utilizado para a elaboração do projeto executivo, então a parte do recurso vai ser gasto com a elaboração do projeto executivo, vai ser gasto porque ainda não foi executado isso aqui, né? Como eu falei, agora no mês de junho que foi aprovado a proposta, tornou-se a proposta do termo de compromisso. Então, uma parte do recurso vai ser gasta com o projeto executivo, outra parte, a adequação da estrutura física e o apoio à obra, a aquisição e instalação de equipamentos, como por exemplo o sistema integrado da torre de controle, a comunicação, a central de comunicação em VHF, né, o sistema de monitoramento, sistema de gravações e comunicações aeronáuticas, central de áudio, aparelho de ar-condicionado, móveis para a torre de controle, serviços complementares da obra e a homologação. Serviços que envolvem essa parte de aeronáutica são serviços muito especializados, muito caros, então por isso que o valor é tão elevado. Bem, aqui ficou claro o que para nós nesse estudo de caso? Que você percebe o tanto de possibilidades que existem para captação de recursos. Às vezes, nós achamos que captação de recursos é construir uma escola, um posto de saúde. Sim, é também. Mas existem diversos casos e nos próximos vídeos eu vou colocar mais casos assim curiosos. Casos, vamos dizer assim, que não são corriqueiros do dia a dia, como esse aqui. Um recurso que foi captado para fazer uma reforma, uma ampliação e aquisição de equipamentos para um aeroporto. Um aeroporto que é operado por uma empresa pública municipal junto com um conselho. Olha só como isso não é tão assim, faz parte da nossa rotina do dia a dia, né? Então, dependendo do seu problema, dependendo do problema que a sua entidade tenha, seja governo ou município, para quase todos os problemas existe uma solução através de recurso federal. Então, para este caso aqui, a captação não foi feita através de uma emenda ou um pedido direto a um parlamentar ou a um ministério. Foi dada a entrada com um processo, mostrando ao Ministério a importância dessa captação, dessa reforma, ampliação e aquisição de equipamentos, né, que teve como objeto implementação e modernização, o quanto isso era importante para esse aeroporto, que é tão importante naquela região. Então, se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.